A questão envolvendo o hidrômetro, ela não é positiva, ela é negativa. Quando você vê, por exemplo, um candidato na televisão, na internet, dando uma entrevista, como neste caso que eu aqui estou fazendo, e ouve falar em alguns objetos, neste caso o hidrômetro pré-pago, pode à primeira vista parecer que nós estamos defendendo ou então trazendo essa novidade. Não. De cara eu digo que isso não é bom, é negativo. E eu posso aqui expor daqui a pouco os motivos pelos quais eu creio que é negativo o hidrômetro pré-pago. Então a preocupação do Rubens PV, como vereador eleito por você, é fazer uma lei de imediato. Será a primeira lei que este vereador vai fazer na Câmara Municipal aqui de São Bernardo do Campo. A lei que proíbe a instalação de hidrômetros pré-pagos dentro das cercanias dos limites do nosso município. Por quê? Porque o hidrômetro pré-pago, ele é uma afronta à liberdade que nós temos de ter acesso à água, que não é um bem comercial, coisa nenhuma. É o que eles estão querendo implantar, transformar a água em um bem comercial negociável, na Bolsa de Valores, inclusive. Se negocia hoje a Sabesp, que é uma empresa, problema deles. Mas eu penso, creio e defendo que a água é inegociável. Água é vida. Então, para preservar o direito do cidadão aqui de São Bernardo do Campo, da cidadã, das crianças e até dos nossos pequenos animais de estimação, a água é que nós vamos criar a lei. E como o Rubens pode dizer que vai criar a lei? Porque para o Rubens criar esta lei só depende de você, depende do seu voto. Eu, sendo vereador, é prerrogativa do vereador criar leis. E esta é a primeira lei que eu vou criar, a lei que proíbe o hidrômetro pré-pago de ser instalado em São Bernardo do Campo. Por que ele está sendo instalado? Para o pessoal entender o hidrômetro pré-pago, né? Então, hoje você tem o seu celular, não é isso? Certo. Então, você está ligando, acabou o crédito. Se você não colocar crédito, você não vai fazer ligação mais. Então, quando a pessoa fica sem o celular, ela pelo menos recebe. No hidrômetro pré-pago, isso não acontece. Explica para o pessoal por que nós somos contra, eu me coloco junto com você nisso, ao hidrômetro pré-pago. Por que nós somos contra? É sim, Silvio, você é contra porque você já sabe do que se trata. O Rubens é contra porque o Rubens sabe do que se trata. E você que está assistindo esta entrevista, a partir de agora certamente também ficará contra, porque você ficará sabendo do que se trata. E todo mundo que toma conhecimento do que se trata, o hidrômetro pré-pago, assume esta posição de ser contrário. Todo mundo, eu digo, da população, menos os políticos que estão a serviço do grande sistema que comanda o planeta. O hidrômetro pré-pago, o Silvio definiu muito bem, é pior do que a telefonia celular pré-paga. Por quê? Porque o telefone celular não é algo indispensável como a água. Ele é dispensável. Você pode viver sem ele. E segundo ponto, quando você está se referindo à questão da telefonia, você ainda recebe chamadas. Então vamos dizer que o prejuízo ou o problema fica na casa dos 50%. Mas no caso da água, o problema fica na sua totalidade extrema, máxima. Totalidade máxima é forte, mas é para você entender bem do que eu quero dizer. Assim, ô Silvio, o certo é esse. Se você está no meio de uma ligação telefônica, a analogia que tu fez é perfeita, e agora acabaram seus créditos porque estão sendo consumidos na medida em que você está com o telefone aberto na conexão, você vai ter a sua comunicação interrompida. E se você estiver enchendo a panela de feijão para cozinhar feijão na torneira, você pode ficar apenas com uma parte da água na panela de feijão, faltando a outra parte para você completar para cozinhar o feijão. Se você estiver tomando banho, no momento em que você vai lavar as partes, Silvio, que é mais importante, você fica sem água, cheio de sabão. E agora, Silvio, se você estiver sozinho em casa, você tem que sair pelado do banheiro, ir até o telefone mais próximo, ou a internet, ou na esquina da banca de jornal, sei lá onde, para comprar um cartão de crédito de água. Isso é ridículo, mas isso já é realidade em vários países.
Existem imagens na internet, inclusive, que não foi possível apagar um incêndio. Gostaria até que você se... Sim, ô Silvio, você sabe que nós temos muitos vídeos. São mais de 5.000 vídeos na internet denunciando todo tipo de armadilhas contra a população, contra a sociedade impostas pelos senhores do mundo, os governantes verdadeiros do planeta. Quem não sabe do que nós estamos falando é bom pesquisar. Então, eu, Rubens, publiquei matéria, porque eu tenho pessoas na África, amigos na África, entre eles o Quilombo de Assonama, que eu mando um forte abraço, que me mandam matérias. E aconteceu, Silvio, um caso extremo, incêndio numa comunidade pobre, e na verdade as pessoas que estavam, que moram perto da casa que pegou fogo, a mãe saiu para trabalhar cedo, 2 crianças ficaram em casa, a maiorzinha cuidando da menor, e sem querer causaram um incêndio. E agora para apagar o fogo não foi possível apagar porque não havia água, nem na casa onde eles estavam morando, estava cortada a água, porque havia acabado os créditos, né? Não é corte feito por pessoas, é automático. E também no vizinho mais próximo não tinha água. Então, para até que arrumasse alguém no bairro para poder ceder a água, não deu tempo de apagar o fogo. E as pessoas também costumam não ceder água assim com facilidade quando tem o hidrômetro pré-pago, porque pode faltar para cada um. Então, o caso extremo que nós tivemos do conhecimento e que está o vídeo na internet publicado foi na África, em um país da África, quando aconteceu esse incidente, sendo um incêndio, e as crianças morreram por falta da água, por conta do hidrômetro pré-pago. Mas, ô Silvio, o problema do hidrômetro pré-pago ele é tão extremo. Você imagina o seguinte, ô Silvio, hoje, como funciona? Você gasta 1.000 litros d'água, vamos colocar assim para ficar mais simples de entender. Você gasta 1.000 litros d'água por dia, tá certo? Então você, no final do mês, se você contar 30 dias, você vai gastar 30.000 litros d'água, para você ter uma ideia. Você, no final do mês, quando pagar a sua conta, você vai pagar o que você usou, 30.000 litros d'água. Tá entendendo? Agora, com o hidrômetro pré-pago, Silvio, você sempre vai pagar mais do que usa. Por quê? Porque você não pode deixar o crédito acabar. Então você tem que ter sempre mais do que está usando. E é uma estratégia excelente para este grupo que acredita que água não é um bem essencial para a vida, mas água é apenas um commodity, ou seja, uma mercadoria que é negociável. Então, Silvio, nós estamos aqui contra o hidrômetro pré-pago, é um assunto que não está na mídia, é um assunto que não é polêmico, porque não criaram polêmica em cima dele, nem vão criar, porque tudo isso que eles fazem, Silvio, eles fazem na surdina. E a mídia convencional, ela só avisa isso para o povo aos 45 do segundo tempo, quando não há mais tempo de reação. Por que o Rubens sabe disso? Porque eu trabalhei muito tempo no rádio, eu trabalhei muito tempo na televisão, e por isso eu sei como funcionam esses meios. E por isso eu digo que eu sou um candidato ideal para você votar para vereador, porque estou aí exatamente contra esse sistema de comunicação manipulado e contra esse sistema de controle mundial que manda não só no país, Brasil, como também no estado de São Paulo e ainda no município de São Bernardo do Campo. A privatização da água, né, das represas, que isso acontece a nível nacional, né, mas aqui em São Bernardo, qual seria a consequência dessa privatização? Ô Silvio, eu digo que seria catastrófica. Aqui as represas ainda são de domínio público. Existem leis no Brasil, como foi aprovado recentemente pelo Estado do Espírito Santo, em que acesso ao rio se torna agora apenas possível através de autorização, licença. E abrindo um parêntese, Silvio, licença é só um muro bem grande, com uma janela lá no alto, onde pobre não pode alcançar. Isso se chama licença. Assim é a licença do camelô, é a licença do alvará, é a licença para cavar um poço d'água, é a licença para entrar no rio e tomar um banho no rio, por exemplo, como já está acontecendo no Espírito Santo. Então, licença é algo terrível, é um muro muito comprido, é uma parede muito alta, cuja janela os pobres não alcançam geralmente. Essa é a definição que eu tenho da licença. Então, Silvio, há o risco de que aqui, por exemplo, São Bernardo, que tem esse manancial maravilhoso, né, d'água, que é a represa Billings, que nós talvez tenhamos isso privatizado, se nós não tomarmos uma providência agora, criando leis, é lei, Silvio, não tem jeito, é lei, criando leis que proíbam privatizações de rios e represas em São Bernardo do Campo. Temos que criar leis, mas não é que proíba o povo. Nós temos que criar leis e vamos criar que libere o povo de tanta proibição que já tem e de que proíba os senhores do mundo, os agentes do mal, o governo das sombras, que está de olho não só em São Paulo, como no ABC e também em São Bernardo do Campo. Ou seja, evitar a privatização do bem público
que é fundamental, né? Porque é dali também que sai toda a distribuição de água para todo o ABC, né? Ali é o ponto fundamental. Como você faria essa lei? Como é mais ou menos o desenho dela, Rubens? O caput da lei, Silvio, é claro que passa por um... Sim, por um trâmite. Não, você diz o que? O texto da lei? Não, mas seria proibido a privatização seria, e a concessão. Seria como tombamento. Você coloca Coca-Cola, você coloca empresas. Tombamento. Vamos lá. É tombamento. Nesse caso é tombamento. Você tem que tombar como patrimônio da humanidade, patrimônio humano, a água. Tanto a água e seus mananciais. Porque quando você coloca a água, a ideia deles, inclusive, não é privatizar a empresa. Não é, por exemplo, pegar a Sabesp, que já é meia lá e meia cá, estatal empresa, e acabar se tornando totalmente empresa. A ideia não é essa. A ideia deles não é pegar uma empresa e privatizar. Não é pegar uma estatal e privatizar. A ideia deles, e quando eu falo eles, eu dou nome aos bois, Silvio. Principalmente Coca-Cola e Nestlé. Então você vê que o negócio é alto, é lá de cima. A ideia deles é tomar a água, é privatizar a água. Então você tem que criar leis defensivas contra isso. Entende? As leis são criadas, ô Silvio, e elas têm um trâmite para poder elas percorrerem... Serem aprovadas. Até ir a plenário para ser aprovada. Então você não tem algo, Silvio, que é muito fácil. Você tem algo que é complicado. Mas aqui você tem um candidato interessado em mover. Convoque a população de São Bernardo. Quando essas leis estiverem tramitando, é muito importante a participação deles. É isso que eu ia dizer, Silvão. Você ter alguém para poder elaborar a lei e protocolar a lei de forma regimental e legal, o Rubens é esse cara, vereador. Você vota em mim, a gente vai fazer isso. Agora, as leis vão tramitar nas comissões. E tramitando nas comissões, eu, Rubens, juntamente com a minha equipe liderada pelo Silvio de Freitas, nós vamos nos encarregar de passar todas as informações, ponto a ponto, de qual comissão está, para qual comissão vai, para que as pessoas acompanhem com seus vereadores. Porque as comissões, ô Silvio, elas são feitas por vereadores aqui do município. E cada vereador teve o seu eleitorado. Então é hora de quem votar no Rubens procurar também os amigos que não votaram no Rubens e dizer, ó, seu vereador está lá na comissão, que vai ver agora o parecer da nossa lei da água. Quero ver se seu vereador não vai fazer pipi fora do pinico. Entendeu, Silvão? Então é importante não só votar no Rubens, eleger o Rubens, mas é importante também, quando nós estivermos lançando a lei, que ela começar a tramitar, de que haja um acompanhamento do povo, das pessoas. Né? Participar. E na Câmara. Ir na Câmara, cobrar os seus representantes e cobrar bastante o Rubens também, porque esses projetos são difíceis, são complexos, mas não são impossíveis. Não, e esse é o primeiro que nós vamos apresentar. O da água é tão urgente, que eu não vou deixar para o segundo dia de sessão. A hidrômetro e a privatização são os prioritários, porque muita gente pensa na lei para abrir precedentes, mas não é uma lei para beneficiar o povo. Não, né? É difícil. Para proteger, para blindar, né? Então é difícil você ver isso realmente no padrão. No Brasil, você vê leis para proteger o que já é seu por direito. Né? Certo. Você sempre vê coisas para proibir o povo. Né? A maioria das leis são usadas para inibir o povo e não facilitar a vida deles. Você pode falar sobre isso? Inibir, coibir, proibir, tolir, prejudicar o povo. A maioria das leis, as leis, ô Silvio, elas são como currais. E para eles nos consideram gados. Quando eu falo eles, entendo, os senhores do mundo, quem não sabe sobre isso, pesquise. O grupo político-financeiro que comanda o planeta, um grupo de famílias que tem empresas. As empresas comandam os países, comandam os estados. Depois, outra hora, a gente pode avançar mais, né?